Alô, povo de Deus, a paz do Senhor para todos, todos que acompanham os nossos vídeos no nosso canal. Mais uma vez estamos aqui para dar algumas explicações, como eu já falei, se a igreja vai ou não passar pela grande tribulação. O último vídeo que nós gravamos, nós falamos justamente sobre Israel, sobre aquele tratado de paz entre Israel e a Palestina. E terça-feira passada, hoje completa uma semana, me perguntaram na igreja e eu falei que esse tratado não ia dar certo. Não ia dar certo. E nós explicamos por quê. E realmente os árabes não aceitaram esse tratado de paz com Israel. Né? Nós falamos justamente sobre isso. E nós explicamos também sobre a mulher e o dragão, aquela mulher perseguida, que alguns acham que é Maria, outros acham que é a igreja. Eu não sou o dono da verdade, mas eu acho que aquela mulher é Israel, porque fala que a mulher está grávida, esperando um filho, e esse filho há de reger as nações, e até hoje Israel está grávido, porque eles estão esperando Jesus. Quando a mulher está grávida, fala que está esperando um filho, e eles estão esperando Jesus até no dia de hoje. Mas para nós, a igreja, que estamos na graça, Jesus já veio. Então, nós falamos sobre o dragão, que é um dragão vermelho. Dragão significa o diabo, em Apocalipse, mas dragão vermelho a gente faz lembrar da China, que até pouco tempo estava um pouco falida, há uns 20 anos atrás, mas a China está se levantando como nunca e já ultrapassou o Japão em tecnologia. E recentemente a China agora, eles levantaram um hospital justamente para atender centenas de pessoas desse coronavírus, mais uma profecia que está se cumprindo, que Jesus fala lá em Mateus, no capítulo 24, capítulo 25, são dois capítulos escatológicos, sobre epidemias e pestes que viriam. Mais uma vez, o que Jesus falou está se cumprindo, né? Então, nós cremos que aquele dragão vermelho, possa ser a China, porque a China tem como símbolo o dragão. E no capítulo 16 do Apocalipse fala que o rio Eufrates secou para que passasse, justamente, fizesse um caminho para que passasse as nações do Oriente. E nós vemos que a China é do Oriente. E diz a Bíblia que a mulher foi perseguida pelo dragão e recebeu uma pequena ajuda da terra, uma pequena ajuda, 2 asas da grande águia. E nós sabemos que os Estados Unidos é o país que mais defende Israel e tem como símbolo a águia. Não é interessante isso aí? Nós sabemos que a China deve perseguir Israel na grande tribulação com outros países, o mundo árabe que prega a destruição de Israel e outros países de bandeira vermelha. Bom, mas eu quero explicar justamente sobre essa pergunta que um irmão me fez de Rio Bonito, de uma Assembleia de Deus. Eu não vou falar o nome dela, mas ela é de Rio Bonito, aqui pertinho onde nós moramos, em São Gonçalo. E ela fez o seguinte: a igreja vai passar pela grande tribulação, e ela diz o seguinte: boa tarde, pastor. O senhor está bem? Aqui ela me mandou um zap. Eu lendo em outro celular. Estive assistindo alguns estudos acerca dos últimos dias da igreja aqui na Terra. E confesso que só fez me confundir. Isso aí, quase todo dia eu recebo. Pessoas me mandam um zap dizendo que estão confundidos, porque viu estudos escatológicos na internet e ficaram confundidos. E quando a pessoa vê algum estudo que fica confundido, esse estudo não é de Deus. Aí ela falou: procurei vídeos do Senhor. Esse Senhor sou eu, né? No YouTube, porque ela não sabia ainda que eu tinha um canal no YouTube e não sabia a conta, né? Ou seja, não sabia o texto, que é Pastor Paulo Nogueira Apocalipse, e entra no meu canal no YouTube. Procurei alguns vídeos do Senhor no YouTube para tentar entender as referências bíblicas, que provam o arrebatamento antes da grande tribulação, mas ainda não consegui. Aí eu já mandei para ela que o nosso canal é Pastor Paulo Nogueira Apocalipse. Alguns desses estudos que assisti pregam o arrebatamento antes da tribulação, outros após. Então ela fala que ficou confundido. E ela fala também que ela viu um rapaz falando sobre coisas que depois ela viu o rapaz falando outra coisa. Ou seja, alguém fala algo hoje e amanhã já está pregando outra coisa. E ela ficou mais confundida ainda. E ela me pediu para eu passar informações, né, justamente sobre se a igreja vai passar ou não pela grande tribulação, certo? E ela ainda fala aqui: sei que esse assunto não deve ser esclarecido por qualquer pessoa,
porque muitos só nos fazem confundir. São as palavras dela e muitas outras coisas que ela leu aqui, alguns artigos de pessoas que falam uma coisa hoje, falam outra amanhã, e não chegou a conclusão nenhuma. E ela também fala que muitos colocam versículos, mas são versículos que não batem com aquilo que eles estão falando, certo? E não fica muito, os fatos não ficam esclarecidos. São as palavras delas aqui no meu WhatsApp. Ela me mandou. Eu nem me lembro dela, conheço direito, porque a gente prega no Brasil todo e até fora do Brasil, em congressos, em confraternizações, né, em festas, e ministramos também seminários proféticos nas igrejas. A gente não se lembra de todo mundo. Mas eu quero começar com a primeira prova. A primeira prova está em Apocalipse 3:10, carta à igreja de Filadélfia. Justamente foi desse versículo que saiu esse livro aqui, com quase 100 folhas. E a introdução eu coloquei: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também vos guardarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a face da terra, para tentar aqueles que habitam na face da terra. Carta à igreja de Filadélfia, Apocalipse 3:10. Aqui, esse livro aqui é meu. Mistério do Apocalipse, microchip, fibróide, código de barras. Que ele foi justamente, não é? Quem fala e me dá uma força nesse livro aqui é o prefácio do pastor Nemuel Kesley, membro da Academia Evangélica de Letras do Brasil. Ele foi primeiro vice-presidente da Confradege há muito tempo, e ele foi vice-presidente da Zona Sul, da Assembleia de Deus da Zona Sul. Hoje não é mais. Pastor Nemuel Kesley. Ele que faz o prefácio desse livro aí. E já está na 9ª edição, indo para a 10ª. Mas eu estou sem ele, porque esgotou. Então nós falamos Apocalipse 3:10, carta à igreja de Filadélfia, que nós estamos vivendo as duas últimas igrejas, a que sobe e a que fica, a prostituta e a noiva, a quente e a morna, Filadélfia e Laodiceia, não é? A igreja que está dando trabalho, a igreja que está trabalhando. Aquelas 10 virgens, 5 são prudentes, têm azeite, subiram, e as outras se conformaram com o mundo e ficaram. Então, aí está uma das maiores provas que a igreja não vai passar pela grande tribulação, porque a grande tribulação ela não será local, ela será mundial. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu vos guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre toda a face da terra, para tentar aqueles que habitam na face da terra. Bom, nós temos também outras provas em Lucas, no capítulo 17, versículo 34, 35 e 36, que o Senhor também fala sobre arrebatamento. É aquela parte que ele fala sobre como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem, fala sobre Ló, fala sobre fuga, até porque, enquanto aqui no Brasil nós temos liberdade de pregar a palavra do Senhor, mas nós sabemos que muitos países aí, muçulmanos, estão perseguindo de forma violenta, não é? O povo de Deus, aqueles que pregam a palavra de Deus, aqueles que têm Jesus como Salvador. E ele fala sobre o arrebatamento. Justamente ele diz aqui, naquele dia, 2 estarão numa cama dormindo, um subirá, outro ficará. Claro que se o casal for cristão, 2 sobe e vai ser anjo lá no céu. 2 estarão no campo trabalhando, um subirá, outro ficará. E 2 mulheres estariam moendo, uma subiria, outra ficaria. Lá no Ceará, na minha terra, eu me lembro que se pegava a cana de manhã, se moía à tarde. Isso eu já expliquei também, em muitas pregações que eu faço, expliquei também no nosso canal, que enquanto aqui é noite, eu estou de noite aqui em casa, no Japão é de manhã, uma parte da Ásia e da África é de tarde. É por isso que não adianta a gente marcar hora, marcar dia. O próprio Senhor falou, Jesus falou que não nos compete saber as estações que o próprio Pai reservou, não é? Então, enquanto aqui é noite, no Japão é de manhã. Então eu nunca vou marcar uma data para acertar, porque Jesus não deixou data, mas ele deixou os sinais. E todos os sinais estão aí. Temos outra prova também em Lucas, no capítulo 21, verso 35 e 36, que ele fala também sobre o arrebatamento da igreja. E aqui ele diz o seguinte, Lucas capítulo 21, diz o seguinte: olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e descuidado da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. E o mais interessante
É que ele ainda diz assim, porque virá como um laço sobre todos que habitam na face de toda a terra. Laço para aqueles que não estão preparados e aguardando. Para a igreja não virá como um laço. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havido por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar de pé diante do Filho do Homem. Então, aqui ele fala que para a gente vigiar, para evitar todas essas coisas, evitar o quê? Evitar ficar pagando tribulação, evitar ficar por flagelo, por juízo, as 7 trombetas que serão tocadas, as catástrofes, terceira guerra mundial, a guerra do Armagedon, que pode ser a possível terceira guerra mundial. Então o Senhor fala para a gente evitar todas essas coisas, estar de pé diante do Filho do Homem. Porque a igreja, ela não vai estar aí quando a guerra do Armagedon estourar. A igreja já subiu. Nós temos outras provas também, não é? Em 1 Tessalonicenses 5,9 diz, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o Senhor está falando que Ele não destinou a igreja para a ira. E a grande tribulação nada mais é do que a ira de Deus sendo revelado para a humanidade ímpia. E a Bíblia diz que sobre a noiva não tem a ira, mas a aquisição da vida eterna. Está bem claro isso aqui. Temos também outra grande prova no livro de Daniel, capítulo 9, né, no versículo. Nós vemos aqui em Daniel, já vamos para lá. Ezequiel, Daniel está aqui, capítulo 9, versículo 24, falando sobre as 70 semanas de Daniel. Nós estamos vivendo entre a 62ª e a 69ª semana de Daniel. É um período chamado graça ou parousia, ou período da igreja. As 70 semanas, quando se cumprir, a igreja não vai estar mais aí. Aqui está a prova, capítulo 9, versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão, a profecia, e ungir os santos dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos, né? Em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, que ele já veio há 2000 anos, viveu, morreu e ressuscitou, não é? Que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e seu fim será numa inundação. Até ao fim haverá guerras, estão determinadas assolações. Quer dizer, está bem claro aqui, tá? Que as 70 semanas estão reservadas para Israel e não para a igreja. As 70 semanas estão reservadas para o teu povo. Então, se nós estamos vivendo entre a 62ª e 69ª, então falta o arrebatamento da igreja. Após o arrebatamento, vai começar os 7 anos de tribulação, que é os 3 anos e meio de falsa paz do anticristo, certo? Que vai ser justamente uma paz que só vai durar 3 anos e meio, depois vai estourar uma possível terceira guerra mundial, que é o Armagedon, e Israel será perseguido, como eu já expliquei no começo aqui, não é? Pelos países ao redor dele, e como também países comunistas, países que odeiam Israel, o mundo árabe, será perseguido. A Bíblia até diz que ainda que o número de Israel seja como a areia do mar, só o remanescente se salvará, certo? Então, o que vai acontecer? Essas 70 semanas não é para a igreja. Está bem claro que essas 70 semanas é para Israel. Ela vai começar nos 7 anos de tribulação, porque é uma semana de anos. Uma semana tem 7 dias. E serão 7 anos de tribulação, 3 anos e meio de falsa paz, depois 3 anos e meio de guerra. E Israel só não será totalmente destruído, porque Jesus virá com a igreja, todo o olho verá. E vai destruir as nações bode, que são aquelas nações que vão estar lutando contra Israel. E nós reinaremos o milênio sobre as nações ovelha, que é os 1000 anos de paz. E Jesus é o príncipe da paz. É por isso que eu creio que essa paz só vai acontecer quando Jesus voltar com a igreja. E mais uma vez um tratado de paz, agora essa semana,
não é? Semana passada, digo, não deu certo. E para terminar, eu quero falar sobre Apocalipse 12:12. O Senhor fala assim: alegrai-vos ao céu, e vós que neles habitai, mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Por que pouco tempo? Porque ele vai descer na metade de 7 anos. Alegrai-vos ao céu e vós que neles habitai. Aí a noiva já subiu, a igreja já subiu, não está mais aí. Mas ai é o quê? Não é prazer nem alegria, é dor. Da terra e do mar, porque o diabo desceu e tem grande ira. E ele vai perseguir a mulher por um tempo, tempos e metade de um tempo. Um tempo é 1 ano, tempos é 2 anos. Metade de um tempo, 3 meses. 1.260 dias, ou 42 meses, ou 3 anos e meio. Até findando os 7 anos de tribulação, acabando as 7 semanas, ou seja, acabando os 7 dias, não é? Que é a última semana de Daniel, que é as 70 semanas. Aí o Senhor vai estabelecer o milênio. E vamos estar na Nova Jerusalém, de cima, e Jerusalém, que já foi reconhecido como capital de Israel, será a capital do mundo. E haverá uma paz nesses 1000 anos, porque Jesus ele vai reinar. Ele vai mostrar que só ele dá uma paz verdadeira. E o único governo perfeito e que dará certo será o governo de Cristo. Chama-se governo teocrático, onde ele vai reinar durante os 1000 anos de paz aqui na terra. Espero, ouvinte, que você tenha entendido. A glória de Deus, mais a alegria nossa. Em breve postaremos mais vídeo falando sobre esses mistérios. Que Deus abençoe a todos. Amém.